Boa tarde, noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa do Irmão Expandida, nesse sábado agradável. Estamos em casa ou estamos na rua, mas não importa, o que importa é que nós estamos juntos, estamos aqui, estamos alegres, felizes e hoje reunidos para aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa doutrina espírita. E para nos orientar, hoje nós teremos o nosso super mega amigo do coração, particularmente falando, e especialmente da casa também, porque ele é padrinho da casa do irmão Tomás. Então, hoje nós teremos Marcos Demário. Boa tarde ou boa noite, Marcos. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Lúcia. Um abraço a você, a todos do Irmão Tomás e a todos que estão nos acompanhando aqui através da internet. Paz em todos os corações. Muito bom estarmos juntos e usufruindo da tecnologia, não é verdade? Verdade, sem dúvida. Graças, né, a esse avanço tecnológico, que apesar da pandemia, nós pudemos dar continuidade às nossas atividades e aos nossos estudos, né? Então, parabéns aos que criaram a internet. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então vamos fazer a nossa leitura de abertura e nós iremos ler uma página do livro de respostas por Emmanuel, que nos chegou através de Francisco Cândido Xavier. E a página de hoje é a 37. O título é A Solicitação do Senhor. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou, em sonho, o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado de minha região. Por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Então, após a leitura dessa página, vamos nos unir em pensamento, em vibrações amorosas, de paz, de fraternidade. Vamos agradecer, então, ao nosso Mestre Jesus, por ele ter estado aqui conosco e estar ainda dentro dos nossos corações, nos inspirando com suas lições, com suas mensagens, para que possamos ter um entendimento melhor, uma compreensão mais serena e possamos, então, continuar nessa nossa jornada, enquanto aqui na Terra, enquanto encarnados, da melhor forma possível, tentando deixar de lado um pouco das nossas más inclinações, encarando com mais coragem, com mais determinação, todos esses desafios que a vida nos oferece para o nosso crescimento. E por tudo isso, Senhor, por nossos corpos, por nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos desafetos, por tudo isso te agradecemos, Senhor. E pedintes que somos, pedimos apenas, Senhor,
seja nesse momento, em cada lar aqui representado conosco, e que a tua luz possa invadir todas as mentes aqui envolvidas, clareando, conduzindo e enternecendo também, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, Marcos Demário hoje irá nos falar sobre o espiritismo e os problemas do mundo. Ele vai nos ajudar a tentar entender um pouco de tudo isso que está acontecendo. E seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade e a casa do irmão Tomás é sua. Até mais. Até mais. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. De fato, os problemas do mundo, ou seja, os problemas da nossa humanidade, eles são muitos, são vastos, de todas as ordens. E o que importa para nós é encontrarmos a causa ou as causas desses problemas que nos envolvem enquanto seres humanos, formando esta coletividade a qual damos o nome de humanidade. E para ir ao encontro dessas causas, nós temos então a doutrina espírita. E a doutrina espírita realmente nos esclarece com profundidade a respeito de todos os problemas que temos enfrentado e que não são simplesmente de hoje, mas são já de muito e muito tempo. Hoje, graças à tecnologia da comunicação instantânea, nós conseguimos transmitir as informações, as notícias, de forma muito, mas muito rápida, cruzando todo o planeta. E, naturalmente, nós temos aquela impressão de que tudo vem se agravando, que estamos numa situação muito, mas muito pior do que estávamos há 50, há 100 anos atrás. Temos que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque a lei divina é lei de evolução, ou seja, nós sempre vamos para frente e para o alto, à procura da nossa destinação final, que é a perfeição, o nosso estado espiritual puro, porque todos nós seremos espíritos puros, todos nós seremos espíritos perfeitos. Nós nunca vamos para trás. A lei divina não permite que isso aconteça. Então, na verdade, se formos comparar a humanidade atual com a humanidade de 100 anos atrás, nós fizemos sim progressos, não apenas intelectuais, científicos, tecnológicos, mas fizemos progressos também morais. Vamos recordar aqui que na década de 1960, nos Estados Unidos, os direitos civis não eram iguais para brancos e negros. E isso, estamos falando de 60 anos atrás. Se recuarmos um pouquinho mais, para irmos à década de 1940, nós estávamos envolvidos no grande conflito da Segunda Guerra Mundial, que, segundo as estatísticas e os pesquisadores, nós vitimamos, entre mortos e feridos, aproximadamente 100 milhões de pessoas. Bem, hoje, os direitos civis, pelo menos por lei, eles estão consagrados. Hoje, nós não temos nenhum conflito armado a nível mundial, embora tenhamos, sim, ainda guerras
pontuais. Miséria, a violência, racismo, preconceitos, sim, continuamos a tê-los. Temos agora a pandemia, mas é bom lembrarmos que não foi a primeira, talvez não seja a última. Enfrentamos a pandemia da gripe espanhola no final da década de 1910 e início da década de 1920, que dizimou muito, mas muito mais pessoas do que a pandemia atual da Covid-19. Por quê? Porque naquela época não conhecíamos o vírus, a sua propagação, sequer tínhamos ideia que era um vírus. Hoje, rapidamente, em menos de um ano, nós conseguimos desenvolver diversas vacinas e que já estão começando a fazer o controle dessa pandemia, da disseminação do vírus. Portanto, assim, uma grande diferença nessa comparação de tempos atrás com os tempos atuais, onde estamos trabalhando cada vez mais pelo respeito aos direitos do outro. Estamos trabalhando para compreendermos que só devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem para nós. Mas tudo é um processo. Nada dá salto dentro da lei divina. Nós não vamos nos transformar e transformar a humanidade com rapidez. Nós temos o Evangelho conosco há mais de 2000 anos. E ainda não o compreendemos e muito menos o praticamos como deveríamos. Isso vai acontecer, não temos nenhuma dúvida em relação a isso, porque somos os espíritos que vamos aprendendo e através da reencarnação vamos retornando cada vez melhores e implementando aqui na Terra a bondade, a caridade, o amor, a fraternidade, a solidariedade com as gerações que vão se sucedendo. Não tenhamos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas por que não compreendemos e praticamos o Evangelho como deveríamos até os dias de hoje? Por que ainda mantemos a injustiça social, a violência? Por que ainda não conseguimos fazer uma distribuição mais igualitária das riquezas? Por que ainda não somos solidários e fraternos? Por que tantos pensamentos radicais? Bem, quando Allan Kardec começou a dialogar com os espíritos, culminando esse diálogo com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nós então ficamos sabendo, com o surgimento do espiritismo para o mundo, que o nosso grande problema, a grande causa, é o materialismo. Mas que o materialismo tem duas grandes raízes, ou dois grandes pilares que o sustentam, que são o egoísmo e o orgulho. Portanto, essa tríade, egoísmo, orgulho e materialismo, é que nos impede de fazer um progresso maior. E muitas pessoas, então, começam a questionar se a morte é o fim de tudo, se não é. Se é o fim de tudo, então, temos mais é que viver para nós, egoisticamente, porque precisamos aproveitar. Mas o Espiritismo vem nos dizer que existe sim uma vida futura. Mas antes de falarmos dela, nós precisamos estabelecer um primeiro princípio que é muito importante nesse combate ao materialismo, ao egoísmo e ao orgulho. E esse princípio abre o Livro dos Espíritos. Deus.
para o Espiritismo, não há nenhuma dúvida quanto à existência de Deus. Mas o Deus apresentado a nós pelo seu Filho maior, que é Jesus. Ou seja, o Deus de amor, de bondade, de sabedoria, o Deus da perfeição e da misericórdia. Então, o Espiritismo nos apresenta a Deus como o Criador, mas também o Pai. E que a sua lei é totalmente soberana e perfeita. Por isso, Jesus nos disse que, perante a lei divina, cada um de nós responde exatamente de acordo com as suas obras, ou seja, com aquilo que faz dos seus talentos, usando o livre-arbítrio. É importante nós colocarmos aqui Deus, porque se acreditamos na existência de Deus, nós temos que automaticamente sair do campo do materialismo para irmos para o campo do espiritualismo. Porque eu não posso ser materialista e, ao mesmo tempo, acreditar em Deus. Porque Deus não é um ser físico, material. Deus é o ser increado. Ou, como está na resposta primeira do Livro dos Espíritos, é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Esse é o Deus que nos apresenta o Espiritismo. Muito bem. Acreditando, então, em Deus, e aí passamos a ter uma visão espiritualista da vida, vem uma pergunta que é muito importante e que a ciência está tentando responder agora, por exemplo, a NASA, a agência astronáutica norte-americana, acaba de enviar uma sonda espacial para conseguir analisar os asteroides e uma espécie de pesquisa antropológica para detectar quando o universo teve início. E não temos como duvidar da existência do universo, porque estamos mergulhados nele e a olhos nus nós vemos o Sol, as nuvens, as estrelas, os planetas, enfim, e sabemos que estamos mergulhados numa imensidão que se movimenta, que é vida. Portanto, o universo existe. Mas como ele surgiu? Nós não temos essa resposta. Mas podemos, filosoficamente, inferir que ele é a criação de Deus. Porque Deus é a causa primária. É o ser incriado. Nada antes dele. Tudo depois dele e por ordem dele. E a Terra, esse nosso minúsculo planeta, está inserido nesse vasto mundo vivencial que é o universo. Segundo a nossa ciência, nós temos bilhões de galáxias no universo. Essas galáxias têm milhões de estrelas, de astros. Então, é algo que está muito acima da capacidade humana de criar e de transformar. Se bem que, em verdade, nós, seres humanos, espíritos reencarnados, nada criamos. Porque utilizamos tudo que já está na natureza para transformar. Quem cria é Deus, e somente é Ele. Nós não sabemos criar uma semente. Não temos ideia do seu potencial, do seu poder, e como que aquela semente pode se transformar numa árvore gigantesca. Nós estudamos a evolução da semente e a sua transformação na árvore. Nós sabemos coletar as sementes que a árvore vai nos dar.
para que possamos ter outras árvores, outras plantas. Mas não temos capacidade de criar uma semente. Nós podemos geneticamente modificá-la, mas a partir da sua existência. E essa existência nós devemos a Deus. Então, para combater o materialismo, o egoísmo e o orgulho, nós precisamos caminhar para uma visão espiritualista da vida. E o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, que considera então Deus como Pai e Criador, e o universo e tudo o que nele existe como sua criação. Portanto, nós, os seres humanos, também somos criação de Deus. E podemos, com o Espiritismo, responder a uma pergunta profunda, importante: quem somos? E o Espiritismo nos diz que somos almas imortais, ou espíritos reencarnados. Tecnicamente, há uma diferença nessa consideração de ser espírito e ser alma. O Espiritismo, isso já está lá em O Livro dos Espíritos, nos informa que quando estamos encarnados, que é o estado nosso atual, ou seja, estamos revestidos do corpo físico, nós somos almas. Mas quando estamos desencarnados, estamos no mundo espiritual, vivendo apenas e tão somente através do perispírito, que é o corpo espiritual, nós somos espíritos. Mas Allan Kardec, nas suas obras, utiliza os termos espírito e alma praticamente como sinônimos. E ele está certo, porque eu sou o espírito. Mas quando reencarno, eu sou alma. Mas alma é a mesma coisa que o espírito. A diferença é apenas o estado. Antes eu estava desencarnado e era chamado de espírito. Agora eu estou encarnado, eu sou chamado de alma. Mas posso me chamar de espírito, porque espírito eu sou. Eu não sou este corpo. Portanto, a visão espírita sobre quem somos é uma visão espiritualista e de profundidade. Lembrando que a reencarnação, porque essa não é a nossa primeira encarnação, a reencarnação, ela existe para permitir que possamos dar continuidade tanto ao nosso progresso intelectual, quanto moral e espiritual, passando pelas provas e experiências e expiações e aprendizados necessários para essa nossa evolução, esse nosso progresso. Portanto, já fica claro aqui a resposta a uma segunda pergunta, porque já sabemos quem somos. Mas de onde viemos? Onde estávamos antes de nascer? Onde essa alma, esse espírito se encontrava? A resposta é muito lógica. Estávamos no mundo espiritual. Mas onde fica esse mundo espiritual? Muitas pessoas apontam lá para cima, né? Para o céu. Não. O mundo espiritual nada mais é do que uma outra dimensão vibratória da vida. Neste exato momento, embora a maioria de nós não possa ver, ou seja, não tem esse dom, não tem essa capacidade desenvolvida, mas nesse exato momento, vários espíritos, ou seja, companheiros e companheiras que estão desencarnados, estão aqui, assistindo, auxiliando, intuindo, me envolvendo. É apenas uma outra dimensão vibratória. E por ser uma outra dimensão vibratória, no nosso estado normal, nós não captamos a sua visão, a sua existência. Claro que essa dimensão vibratória
se espalha também pelo universo. E viemos do mundo espiritual, dessa dimensão, para darmos então continuidade ao nosso progresso. Muito bem. Isso responde a outra pergunta, que é muito importante, porque já sei quem sou, sei agora de onde vim, mas por que eu estou aqui? Por que eu tive que reencarnar? Por que eu tenho que enfrentar esta existência material? Isso é necessário, e a informação está lá em Um Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, porque, embora a minha vida real seja de espírito, no mundo espiritual, porque tudo da matéria é transitório, é passageiro, eu ainda tenho a necessidade desta encarnação corpórea por causa do meu nível inferior de evolução. E eis aqui algo maravilhoso que o Espiritismo nos traz. Nós não vamos ficar para todo sempre ligados ao planeta Terra, ligados a um mundo de expiações e provas, porque a lei divina é de progresso. Paulatinamente nós vamos ter o merecimento de irmos para um mundo de regeneração, para um mundo feliz, mundo celestial e assim por diante. Até não termos necessidade alguma de uma encarnação no mundo material, a não ser a nível de cumprir uma missão a benefício dos nossos irmãos e irmãs daquele mundo. Lei de progresso. Então estamos aqui essencialmente para aprendermos a nos amar. Isso é o grande pilar da educação do terceiro milênio. Aprender a amar o outro. Esse é o aprendizado que precisamos realizar urgentemente, porque a partir disso nós estaremos colocando em prática o amai-vos uns aos outros, do nosso Mestre Jesus. Estaremos colocando em prática o outro grande pilar, que é ligado a este, a aprender a fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Quando aplicarmos esses dois pilares, tanto na educação familiar quanto na educação escolar, nós vamos transformar totalmente a nossa humanidade para melhor, para o campo do bem, para a espiritualização nossa. Essa é a informação que o Espiritismo nos dá. E, para colocarmos o amor realmente em prática, só existe uma senha: caridade. Por isso, Allan Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação. Lembrando que a caridade pode ser de ordem material e de ordem moral. E não podemos esquecer disso, porque a maior caridade é a de ordem moral. Quando orientamos, esclarecemos, reforçamos a fé, damos a mão amiga que apoia, essa é a maior das caridades. Bem, agora que já sabemos quem somos, já sabemos de onde viemos e o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? O que acontece com a morte? O Espiritismo nos diz que a morte, na verdade, é um anjo bom, porque a morte é apenas a porta que se abre para a passagem de retorno ao mundo espiritual, onde vamos dar continuidade ao nosso progresso. E aí, então, o Espiritismo nos diz que existe, sim, vida futura. E isso muda tudo. E acaba com o materialismo, que considera que a morte é o fim de tudo. E é o materialismo que tem levado as pessoas a cometerem o suicídio. É o materialismo que tem levado as pessoas a cultivar cada vez mais o egoísmo,
E, portanto, derivando disso, todos esses sofrimentos, todos esses males que nós estamos assistindo na sociedade humana. E então, agora que já sabemos que a vida vai continuar, e que vamos responder perante a lei divina por aquilo que fizemos e aquilo que somos, então nós compreendemos a necessidade, com o Espiritismo, de nos melhorarmos. Ou seja, de realizarmos conosco o autoconhecimento e a autoeducação. Muitos dizem que insistimos demais nessa tecla da educação, mas, na verdade, o Espiritismo é doutrina de educação do ser integral e imortal que todos nós somos. Naturalmente que a educação sozinha, sem levar em consideração mais nada, ela talvez não possa transformar totalmente a nós, seres humanos, e, portanto, a humanidade. Mas não temos nenhuma dúvida, e o Espiritismo reforça isso, que sem a educação, entendida aqui como educação moral, como apresentado por Allan Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos, portanto, sem ela, essa educação, nós não teremos como realizar a transformação moral e espiritual que necessitamos. E é urgente que nós espíritas compreendamos isso, que não serão as cestas de mantimento, os agasalhos, não serão as reuniões mediúnicas, não será o tratamento espiritual, nada dessas coisas, que transformarão de fato a nós e a humanidade, mas a educação. Essa educação que espiritualiza o ser, essa educação que lhe dá autonomia com responsabilidade, essa educação que o torna ético e solidário, essa educação que o leva a pensar nos outros e não apenas em si mesmo. Essa educação que, desde o período infantil, vai formar com ele bons hábitos, porque tudo isso é educação moral. Essa é a grande tese do Espiritismo. E, portanto, nós, que somos dirigentes de centros espíritas, precisamos começar a entender isso. Não que não tenhamos o passe, que não tenhamos o tratamento espiritual, que não tenhamos reunião mediúnica, etc, etc. Não, pelo contrário. Todas essas coisas fazem parte da prática espírita, mas nenhuma delas é, de fato, a prioridade. Porque a prioridade do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. E para chegar a isso, só existe um caminho: a transformação moral dos indivíduos, das pessoas. Porque a humanidade é um ente coletivo, formado por pessoas. E são com essas pessoas que precisamos trabalhar. Por isso, o estudo da doutrina espírita e a chamada evangelização da família, que engloba a criança, o jovem e os adultos, devem ser a prioridade das instituições espíritas. E também a nossa influência junto às famílias e junto às escolas, que atualmente estão divorciadas do pensamento espiritualista e estão numa espécie de mesmice, repetindo as mesmas coisas há décadas e completamente divorciadas de um pensamento que vá além de adquirir conhecimentos ou acumular conhecimentos, mas sem dar formação moral a todos aqueles que passam por ela. É urgente também transformarmos a educação e as escolas. Bom, já sabemos então quem somos, de onde viemos,
o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Mas vem agora uma outra pergunta, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Por que sofremos? Por que os nossos momentos de felicidade sempre são substituídos por momentos de sofrimento, de aflição? Por que isso? Será que Deus não gosta de nós e resolveu simplesmente nos castigar por todo o sempre? Não, claro que não. Primeiro, que Deus nos ama. E quem ama não castiga, muito menos dando um castigo eterno. Então Deus nos ama. Com seu amor, ele então nos entrega a existência humana e aqui nós somos construtores de nós mesmos e da sociedade em que vivemos. Porque o chamado planejamento reencarnatório, ele é feito em linhas gerais. Ele não é feito nas suas particularidades, porque estas dependem do uso que fazemos do livre-arbítrio. Porque, lembrando novamente, somos espíritos destinados à perfeição. Não somos máquinas, não somos robôs. Então temos liberdade de pensamento e de ação. Mas é da lei divina que temos que assumir as consequências dos nossos pensamentos e das nossas ações. Portanto, se o sofrimento existe no mundo, não é porque Deus quer. Deus, na verdade, quer que nos amemos. Deus quer que o que exista no mundo seja o amor, não a dor. Portanto, se o mal está prevalecendo, isso significa que está havendo ausência do bem no mundo terreno. E é preciso, então, nos voltarmos ao bem, à caridade, à solidariedade, à humildade, à fraternidade. Portanto, sofremos por culpa nossa mesma. No livro Instruções Psicofônicas, através do nosso querido médium Chico Xavier, nosso Francisco Cândido Xavier, nós temos uma mensagem de um companheiro que vem trazer a sua história e que ilustra muito bem isso. Na sua última existência, ele se encantou e se enamorou por uma mulher e achou que ela era o amor da sua vida. Só que ela tinha um outro pretendente. Ela, então, solicitou a ele que matasse o rival. E ele, então, desvairado, porque isso não é amor, matou, de fato, o rival. E achou que estava tudo bem, porque o rival não estava mais aqui em vida, tinha acabado, e ele teria sua amada totalmente a ele. Mas a vida continua depois da morte, e o rival tornou-se um grande obsessor, iniciou todo um processo de vingança e levou esse nosso amigo à desencarnação. Portanto, ele também não ficou com a amada. Desencarnado, ele passou anos e anos da vida dele num tumulto mental muito grande. Tudo que ele tocava, tudo que ele pensava, tudo que ele sentia se transformava em mares e rios de sangue. Tudo, levando ele sempre a lembrar do assassinato que havia cometido. Graças à misericórdia divina e àqueles que, lembrando dele, também lhe dirigiam orações, ele pôde ser, então, depois de anos de sofrimento, amparado. E quando finalmente ele retornou à sua lucidez, confortado, esclarecido, ele descobriu que, em verdade, ele não tinha sofrido no mundo espiritual, após a desencarnação, o processo obsessivo do ex-rival. Porque o rival só quis levá-lo à morte.
para que ele não ficasse com a mulher. E se afastou depois. Na verdade, ele passou anos no mundo espiritual num processo de auto-obsessão, através da sua mente culpada. Bem, ele recebeu todo um tratamento, participou de diversos esclarecimentos, e até que ele recebeu, então, a bênção de poder visitar aquela ex-amada, mas que ele ainda considerava como o grande amor da vida dele. Então ele pôde espiritualmente fazer uma visita. E quando fez a visita, a encontrou casada e com um filho, uma criança, um filho pequeno. E ele se revoltou, porque considerava que ela lhe pertencia, era o amor da vida dele. E esquecendo todos os conselhos, todas as orientações e todos os estudos, ele se vinculou a ela e iniciou um processo obsessivo para levá-la à morte, à desencarnação. Foi aí então que os benfeitores espirituais intervieram e o levaram para a reunião mediúnica do Centro Espírita, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele se apresentou através do Chico Xavier, foi esclarecido, e 2 anos depois, ele novamente se apresentou para se despedir do grupo e agradecer, porque ele estava se preparando para reencarnar. E ele iria ser filho da amada. E teria como irmão aquele garoto, que na verdade já era o ex-rival reencarnado. Então, todos juntos, para, desta vez, poderem realizar esse aprendizado do amai-vos uns aos outros, reparando aquele passado. Isso mostra, então, que todo o sofrimento não tem por culpado Deus, nem Jesus, nem os espíritos obsessores. Todo esse drama, ele foi elaborado e realizado por nós, seres humanos. No caso específico dessa história, aqueles 3 personagens. Então não culpemos a Deus pelo nosso sofrimento, pelas nossas aflições, não culpemos nem mesmo as autoridades públicas, porque delas nós temos que ter compaixão e orarmos muito por todos que estão à frente dos nossos destinos aqui na humanidade, para que eles possam receber boas vibrações e para que os bons espíritos possam trabalhar junto a eles. Vamos fazer a nossa parte no campo do bem e do amor. Vamos tomar cuidado com as nossas críticas, muitas vezes levianas, sem levar em consideração as consequências delas. Utilizemos as redes sociais, hoje estão em voga, para fazermos publicações no campo do bem, da paz, da ética, da fraternidade, sem julgamentos. Jesus foi muito claro ao dizer que ele não tinha vindo aqui para nós, para nos julgar, mas para nos salvar. Então, quem somos nós para ficarmos tecendo julgamentos sobre os outros? Porventura, nós também não somos passíveis de sermos julgados com a mesma moeda? Não julguemos. Não julguemos para não sermos julgados. É outro ensino do nosso Mestre Jesus. Então, por que sofremos? Sofremos porque somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, imprevidentes, materialistas e, portanto, injustos. E aí, então, nós temos esse rol todo de sofrimentos e aflições na nossa humanidade. Mas é possível ser feliz? Sim, é possível. O Espiritismo nos mostra que somos felizes, sim, mas, claro que é uma felicidade relativa e que está de acordo com o nosso grau evolutivo aqui na Terra. E não poderia ser diferente, porque não temos como receber
de Deus, nosso Pai, aquilo que, em verdade, não merecemos, que não podemos receber. Então, podemos viver, sim, com essa felicidade, mesmo que ela seja relativa. Agora, cuidado quando achamos que a nossa felicidade depende da ação dos outros. Não. Em verdade, ela depende apenas de nós mesmos. E é por isso que o Espiritismo nos diz que existe, sim, esperança. Sempre existirá. Não há como não termos esperança. Porque a lei é de evolução. Nós vamos chegar lá. Mas eu preciso entender o meu lugar no mundo e aquilo que eu posso fazer pela minha transformação moral e espiritual e o que eu posso fazer, então, pela transformação moral e espiritual dos outros. E eu posso viver em paz, sem revidar o mal com o mal. Pelo contrário, com o bem. Eu posso ser justo. Eu posso corrigir os meus maus hábitos. Eu posso combater em mim os vícios físicos e morais. Eu posso participar de campanhas pelos direitos humanos, pela conservação do meio ambiente, pelo respeito ao próximo como um irmão e uma irmã. Eu posso, porque eu sou o transformador de mim mesmo e do mundo. E o Espiritismo é a nossa grande ferramenta ao nos mostrar que não somos este corpo, não somos a matéria, que não estamos aqui por acaso, que tudo tem a sua razão de ser e que tem uma vida que continua depois da morte e que temos que nos preparar para essa vida. Mas quando os problemas do mundo vão acabar? Quando? Exatamente, não sabemos. Porque está na dependência dos nossos esforços em trabalharmos para acabar com esses problemas. E isso é um processo. Estamos nesse processo de ir de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. É processo ao longo de um tempo que não é exatamente determinado, porque há um respeito ao nosso livre-arbítrio. Então depende de nós acelerar ou não esse processo de transformação. Eu, espírita, não posso mais ficar adiando isso. Eu preciso me transformar. O espiritismo não pode ser para mim apenas uma bela teoria, uma filosofia espiritualista, reencarnatória e imortalista, mas que não faz com que eu me melhore. Tem que ser o contrário. É com o espiritismo que eu tenho as ferramentas para me melhorar. Apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas falhas, apesar das minhas defecções, mas é preciso continuar o trabalho. Gandhi, esse grande apóstolo da paz, viveu o tempo todo exercitando a não violência num mundo injusto e violento. Mas ele conseguiu. Conseguiu e virou símbolo mundial. É um símbolo humano. O homem da não violência, da paz. E que conseguiu derrotar um império, era o Império Britânico, sem levantar a voz nem as mãos. Apenas cultivando a não violência e também a justiça. Lutando pelos
direitos do seu povo, mas sem ir contra o povo dominador, mas esclarecendo e mostrando que o dominador precisava libertar o dominado, porque os direitos são iguais. Não pode haver nenhum tipo de discriminação. Ninguém é mais do que ninguém. Portanto, tudo tem solução. Tenhamos paciência e perseverança. Estudemos e trabalhemos. E diante da injustiça e da violência, respondamos com a justiça e a paz. Diante do mal, respondamos com o bem. E se os seres humanos não nos compreenderem, nos julgarem, isso é um problema de cada um. Porque nós teremos a consciência em paz, sabendo que Deus está conosco, que nós estamos no caminho do bem e que o bem e o amor vão prevalecer. Porque Jesus, nosso governador espiritual, foi muito claro. São os mansos e pacíficos que herdarão a terra. O Espiritismo é uma doutrina cristã e, portanto, nós temos que pautar a nossa existência através dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Bem, era tudo isso que nós tínhamos a trazer a vocês. Essas reflexões é um tema vasto, não resta dúvida, muito profundo, mas que só depende de nós. E que tenhamos consciência que somos espíritos reencarnados, que a imortalidade faz parte de nós, que vamos continuar depois da morte. Por que então tantos esforços para ter, quando todas essas coisas vão ficar aqui na Terra, quando precisamos, na verdade, ser? Façamos então os esforços para nos moralizarmos, nos espiritualizarmos e sermos homens e mulheres de bem, porque é isso que Deus está aguardando que façamos e sejamos. Meu agradecimento a todos, a este convite de estar com vocês na casa do irmão Tomás e que a paz esteja nos nossos corações. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Marcos. Olha, muito bacana as suas palavras, a forma como você trouxe, a sua linha de raciocínio foi assim, excelente. A Casa do Irmão Tomás agradece assim de todo o coração. E enquanto você estava falando a respeito da educação, da importância, né? Eu fiquei me recordando da posição de Eurípides Barçanufo, quando ele lá atrás, né, no Colégio Allan Kardec, ensinava sobre astrologia, que era para que os alunos tivessem essa noção de maximização, e, ao mesmo tempo, a biologia, os micro-organismos, para também saberem do micro, ou seja, o macro e o micro, para conseguirem se inteirar do universo. Aí você estava falando, isso tudo me veio assim à mente de uma forma assim muito clara, o quão importante é a educação e o nosso trabalho, obviamente, dentro dessa consciência, né? Não é verdade? É verdade. E lembrando, né, Luz, que nosso Eurípides Barçanufo fez tudo isso no Colégio Allan Kardec no início do século XX, numa cidadezinha do interior mineiro, dominado pelo catolicismo, como era de praxe na época, e ele provou que podia fazer a diferença, e ele de fato fez, utilizando a educação com essa visão do espiritismo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu gostaria apenas, antes de nós terminarmos, de comentar aqui com quem está presente sobre o nosso livro, o livro da casa,
Psicografia e Psicofonia, uma conversa entre vivos. A autora é Eliana Gaudenzi, que é a presidente da casa. Então, ela aqui no livro vem trazendo vários trechos que foram recolhidos durante sessões mediúnicas, através de psicografia e psicofonia. E, inclusive, a apresentação desse livro é do Marcos Demário. Né? É verdade, é verdade. Eu recebi esse amável convite, né, e foi muito gratificante. Isso. Então, quem quiser, quem desejar adquirir o nosso livro, basta. Perdão. Eu vou colocar aqui agora o nosso e-mail. Então, quem tiver o desejo de adquiri-lo, é só entrar em contato que a gente dá um jeitinho e entrega. Na nossa livraria também tem vários livros do Marcos. E fica aqui a propaganda, porque todos eles falam de educação, conforme foi explicado aqui, está tudo lá. Os livros são assim, caprichosamente escritos, com muito carinho e com muita didática. São assim, muito, muito bons. Eu sou fã direta e tenho vários. Obrigada também por isso, Marcos. Nada, que é isso. Vocês é que me dão a oportunidade de trabalhar e aprender cada vez mais. E assim a gente vai, né, crescendo, vai aprendendo, construindo bases, né? Que é assim que a gente vai aprendendo e se autoconstruindo. Bom, para finalizarmos, Marcos, eu poderia pedir para você fazer a nossa prece de encerramento? Claro, vamos fazer sim. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos unidos, mentes e corações, aprendendo com o Espiritismo sobre a vida, os seus problemas, seus desafios e as suas soluções. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos nesta nossa existência o conhecimento espírita e rogamos as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade, quer estejam encarnados ou desencarnados, que possam receber vibrações de amor em suas mentes e em seus corações, vencendo as aflições, os sofrimentos, ou continuando a sua jornada no campo do bem. Que possamos, diante desta pandemia que começa a arrefecer, tirarmos os aprendizados necessários para nos melhorar, para nos espiritualizar, para nos moralizar, para que o mundo de regeneração, com a predominância do bem, possa, em mais breve tempo, estar presente nesta nossa casa planetária. Obrigado por tudo, abençoa-nos hoje e sempre, e que possamos nos despedir, levando paz em nosso coração. Muito obrigado, assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, vamos finalizando aqui o nosso estudo deste sábado, tão agradável, entre amigos, entre estudiosos, entre aprendizes, tudo junto e misturado. E vamos lembrar também que sábado que vem, nessa mesma hora, às 18 horas, nós teremos conosco o nosso também amigo Paulo Eduardo Monteiro, que irá nos falar sobre vingança, sofrimento e perdão. Então, esperamos vocês aqui mais uma vez, sábado que vem, e fiquemos todos em paz. Marcos Demário, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, nos ajudando a tomarmos um rumo e que possamos aproveitar de forma verdadeira
a essa educação toda que está nos chegando, através da doutrina espírita, e assim a gente vai elaborando os nossos padrões morais também. Gratidão. Minha Fiquemos gratidão todos também, em grande abraço. paz. Obrigada. Vamos ficar todos em paz. Um excelente final de semana. Um beijo no coração e até. Tchau, tchau, gente.